Isso aqui é um... Não, isso aqui são os teus recados. Né? Ok. Eu vou aproveitar também que a gente está em pleno Outubro Rosa, né? Estou vendo algumas pessoas aí vestidas de rosa, não sei se por causa da campanha ou não. E também ontem foi o Dia Mundial da Saúde Mental. Certo? Então vamos tentar fazer um link disso tudo com inversão de valores e com o que o Espiritismo nos fala sobre cuidar do corpo e do espírito. Porque muitas vezes a gente analisa isso tudo separadamente. A medicina analisa de uma maneira, a medicina e as suas diversas especialidades, como se a gente nos separa, como se nós fosse possível separar cada órgão, se um órgão independesse do outro, né? Na verdade é um sistema bastante complexo e não dá para separar também o corpo do espírito. Os efeitos que um exerce sobre o outro, como fala ali, né? Nós sofremos influência e influenciamos o tempo todo, o tempo inteiro. Então, é necessário, para que a gente possa ter uma visão clara da vida, uma percepção adequada, que o nosso corpo esteja bem, que a gente possa perceber, ter as sensações certas, né? E aí eu vou começar por um tema aqui, eu diria que pesado, bastante pesado. Essa semana foi divulgado aqui, saiu nessa revista aqui, uma revista bastante conhecida. O tema de capa é o remédio mais perigoso do mundo. Ele vicia tanto quanto drogas ilegais. Nos Estados Unidos, mata mais do que armas e os acidentes de trânsito juntos. Está em todas as farmácias e já começa a fazer vítimas no Brasil. Isso aqui são os analgésicos opioides, que são derivados, muitos deles, de algum tipo de papoula. Lembra a papoula, aquela que produz o ópio, que se usa, né, se usava largamente lá na China, provocou uma série de problemas e de guerras, inclusive, e tudo, mas não é o caso aqui. Esses analgésicos opioides são poderosíssimos. E aí é que vem a questão, será que é uma inversão de valores? Ou será que são descuidos? Ou será que falta entrosamento? Será que o Espiritismo então veio para promover esse entrosamento entre medicina, corpo e alma? Né? Acredito que sim, né? E acredito que o papel do Espiritismo é exatamente de instruir, de provocar raciocínio, de provocar pesquisa. Hoje a pesquisa é muito fácil para nós, todo mundo tem acesso à internet, tem muita coisa aí, né? E a gente precisa ter um senso crítico maior, não se deixar levar tanto assim pelas propagandas, né? Nós temos aqui alguns pesquisadores que se comunicam aqui no CEIU, durante Foreblue. Dois deles muito importantes foi o Dr. Otto Heinrich Warburg, um médico alemão, judeu, prêmio Nobel de Medicina em 1931, e a doutora Rita Levi Montalcini, uma neurologista muito famosa, muito respeitada, uma das mais respeitadas do mundo, desencarnou em 2012, aos 103 anos de idade, e eles nos chamam a atenção para duas coisas. Ela, com relação à farmacologia destrutiva, né? Então ela chama atenção muito para os fármacos. Ele, o Dr. Otto, chama atenção para o nosso estilo de vida. Ele mostra, ele prova, já desde 1931, que o nosso estilo de vida é antifisiológico. Mas por que não se usa isso? Para minha surpresa, o meu espanto até, esse trabalho tão importante que tem como título A Causa Primária e a Prevenção do Câncer, que é esse trabalho do Dr. Otto, que foi premiado em 1931, isso foi o primeiro prêmio Nobel, foram alguns. Ele só passou a ser utilizado mesmo pela nossa medicina atual a partir de 2007. Uma loucura, né? Se a gente for pensar a quantidade de casos de câncer que nós temos hoje, provocados pelo nosso estilo de vida antifisiológico, e isso só começou a ser usado agora recentemente, depois de tanto tempo. E o Dr. Otto diz o seguinte,
Eu vou rabiscando aqui para ajudar. Vou tentar, pelo menos. Doutor Otto, isso aqui já foi dito, mas às vezes, como é um tema muito importante, é fundamental a gente repetir. Tabela pH. Tabela pH, todo mundo já deve ter ouvido falar, é uma medição entre ácidos e se uma substância está ácida ou alcalina. Ou seja, pH próximo de 0 é extremamente ácido, pH 7 é neutro, pH 14 é alcalino. Essa tabela vai de 0 a 14. O nosso corpo funciona com pH 7,36 a 7,42, se eu não estou enganado, tá? Mas mais ou menos isso aqui. Esse é o funcionamento ideal. Nosso corpo funciona bem com um pH ligeiramente alcalino. E o que acontece? Ele chama atenção para o nosso estilo de vida. Ele diz o seguinte: estilo de vida antifisiológico é baseado em alimentos que acidificam, mais o sedentarismo. E lembrando que isso é o que cria o ambiente para o desenvolvimento de câncer, por exemplo. Não é o que provoca câncer unicamente. Câncer é uma soma de fatores, psicológico inclusive, né? Conflitos emocionais, tudo isso pode provocar envenenamentos, né? Mas esse é o estilo de vida que cria o ambiente para o desenvolvimento de câncer e de uma série de outras doenças também. Então, o que acontece? Tudo que eu faço na minha alimentação, puxando esse pH para baixo, eu estou criando aqui um ambiente negativo, ruim. E sempre isso anda junto. Quando eu tenho acidez, eu tenho pouco oxigênio. Quando eu tenho alcalinidade, eu tenho o organismo bem oxigenado. Então, o que acontece? Uma célula de câncer, ela não precisa de oxigênio, porém ela precisa de açúcar, é o alimento dela. E, por sua vez, ela não sobrevive num ambiente oxigenado, certo? Então, alcalino oxigenado, ácido sem oxigênio. E ele vai mais além, ele diz, no trabalho dele, que se privar uma célula de 35% do oxigênio dela durante 48 horas, pode transformá-la numa célula de câncer. Ou seja, isso é um mecanismo de defesa da célula também. Se ela for privada de oxigênio durante muito tempo, e muito oxigênio, ela se transforma numa célula de câncer para poder sobreviver. Certo? Então, quando ele fala no estilo de vida, eu faço uma comparação com o trânsito, por exemplo. Se eu pegar o carro aqui, quando acabar a palestra, e voltar para casa, e num determinado momento eu for fazer uma ultrapassagem, e andar numa velocidade mais alta, o risco de eu provocar um acidente existe. Mas é muito diferente do que se eu adotar um estilo de direção, sempre em alta velocidade, sempre forçando ultrapassagens em qualquer situação, né? Enfim, dirigir embriagado, isso é o meu estilo de direção. Se eu adoto esse estilo de direção, o risco que eu tenho de provocar acidentes é imensamente maior. É probabilidade, isso é matemática. Certo? Então, é exatamente isso que ele se refere, é o estilo, é o que eu faço 3 vezes por dia, 365 dias por ano. Se eu como alimentos industrializados, que têm corantes, estabilizantes, antioxidantes, enfim, tudo isso são alimentos que provocam a acidez do meu sangue, dos líquidos do meu corpo. Eu estou sempre, refrigerante, por exemplo, o refrigerante, acho que nós já falamos aqui, né? Eu não vou citar o nome do refrigerante, mas tem um refrigerante aí de rótulo vermelho, que tem vários aí de rótulo vermelho, né? Só para confundir. Não, especialmente o de rótulo vermelho, a normal, o pH é isso aqui, ó, é 1,8. Por isso que tem aquelas receitas, né, usa para desentupir cano e tal, é porque é ácido mesmo, ácido para valer. Então, quando a gente faz isso com o corpo, a gente baixa
o pH do nosso corpo, o corpo precisa se reequilibrar, ele não consegue funcionar assim. Então ele busca, uma das maneiras que o corpo tem de buscar equilíbrio, é retirar alguma reserva de mineral do corpo para reequilibrar isso. Nesse caso aqui, retira cálcio dos ossos, que tem uma grande reserva, e aí reequilibra o pH. Ou é uma maneira de tentar... Depois esse cálcio é utilizado para nada, a gente sai na urina, na verdade, a gente joga fora. Por isso, por exemplo, eu conheço uma médica com 30 anos de idade, viciada nesse refrigerante de rótulo vermelho, que tem osteoporose. 30 anos. E é médica. Então, é isso que ele fala. É o estilo de vida antifisiológico. Ah, tem problema tomar um refrigerante no final de semana? Não é isso. Ele está falando do estilo de vida. Não é para tomar um refrigerante no fim de semana e ficar com culpa, né, até a metade da semana e ficar lá se martirizando, meu Deus, o que eu fui fazer? Não é isso. Ou vai comer uma pizza porque está comendo farinha refinada? Não é isso. É o estilo de vida, associado, lembrem-se, ao sedentarismo. Quando a gente faz exercício físico, o que a gente faz no corpo? Oxigena. Oxigenação tem a ver com alcalino. Lembra? Sem oxigênio, ácido. Dito isso, eu separei aqui também alguns pesquisadores ou médicos importantes falando sobre essa questão da acidez. E olha só, tem um aqui que é um dos cirurgiões mais importantes do mundo, Dr. George Creel, é americano. Ele diz o seguinte: todas as mortes mal chamadas de naturais são, na verdade, o ponto terminal de uma saturação de ácidos no organismo. Ele falou isso. Outro médico, que inclusive escreveu um livro, esse médico aqui, Dr. Theodore Baroudi, o livro Alcalinizar ou Morrer. Ele diz o seguinte: na realidade não importa o alto número de nomes de enfermidades. O que importa, sim, é que todas elas provêm da mesma causa básica: muito lixo ácido no organismo. E assim tem diversos outros. Tem vários aqui, eu separei alguns. Então, chamam todos a atenção para a questão da acidificação. E sabiam que a gente se acidifica também pelos sentimentos que a gente nutre, que a gente desenvolve, que a gente mantém? A gente nunca ouviu falar aí, a gente ouve falar, né? Nossa, que pessoa azeda. Não é? Né? Sempre de cara feia, reclamando, tudo é ruim, enxerga sempre pelo lado negativo das coisas. Pessoa azeda. É isso mesmo. A gente fica azedo. Mas tem dias que a gente está azedo. O problema é o estilo de vida. É 3 vezes ao dia, 365 dias no ano. Né? O problema, não é problema a gente estar azedo um dia. O problema é ser azedo todo dia e o dia todo. E a gente tem que reduzir isso. Deixar de ser azedo o máximo possível, né? Não sejam doces também, porque o açúcar também é... doce demais também é problema, tá? Então, isso que aqui na leitura mostrou claramente é uma união, né? Nós somos essa junção de corpo e espírito e perispírito. Então, um interage com o outro o tempo todo. Então, eu posso sim mudar a minha bioquímica do meu corpo através dos meus sentimentos, mas também o contrário. Se o meu corpo não estiver bem, eu altero a minha percepção de vida. Aí eu vou citar um outro exemplo aqui para vocês. Voltando naquela questão da revista, eu vou ler aqui um depoimento. Olha só. Uma amiga minha tomava o remédio para um problema de dor e me falou sobre ele. Resolvi experimentar. A sensação foi maravilhosa, como um orgasmo incrível. Eu me sentia anestesiada e muito feliz. No começo, tomava 1 comprimido por dia. Daí passei a tomar 2, 3, e hoje preciso de uma caixa inteira para conseguir o mesmo efeito. Se não tomo, passo mal demais. Fico com muita dor no corpo, tremedeira, diarreias horríveis. Para conseguir o remédio, vou a um pronto-socorro e finjo que estou com muita dor. Se o médico não me dá, eu falsifico a receita.
São coisas que eu jamais pensei em fazer, mas a dependência é incontrolável. Tento parar e não consigo. Essa aqui é uma das milhares, né, de dependentes desses analgésicos opioides. Gente, eu não estou falando aqui nem de psicotrópico, estou falando apenas de analgésico. Quando parte para psicotrópico, o negócio pode ser mais sério ainda. Aqui está falando de um medicamento chamado oxicodona, que tem alguns nomes dependendo do laboratório que fabrica. E, para meu espanto também, ele não tem nem tarja preta, ou seja, não precisa de uma receita especial em 2 ou 3 vias, não lembro, mas é um papel especial que usa para ter o controle. É uma receita comum, é um remédio de tarja vermelha, então é fácil de falsificar. E quem é viciado falsifica com facilidade, porque é uma questão de se livrar das crises, né, de abstinência. Esses remédios já tem um levantamento nos Estados Unidos mostrando que são cerca de 2 milhões de dependentes desses analgésicos lá, viciados. Isso acendeu um alerta muito forte lá pelo governo, né, pelos órgãos controladores aí, dos medicamentos, e a FDA. E aí o que aconteceu? 2 coisas. Primeiro, que a restrição ao acesso provocou uma migração dos dependentes para drogas ilícitas como a heroína, por exemplo, que é o que mais se assemelha com o efeito. E isso, o efeito com os usuários. O efeito com os laboratórios é que eles precisam de novos mercados. E onde é que eles descobriram um mercado enorme? No Brasil. Eles descobriram um mercado de 80 milhões de pessoas que têm algum tipo de dor crônica e que podem ser, então, tratadas com opioides desse tipo. Por quê? Por que podem ser tratados? Por alguns motivos. Tratar dor crônica com remédio é mais barato e mais rápido do que, por exemplo, sessões de fisioterapia, para quem tem problemas, dores na coluna, ou algum problema de postura, ou RPG, né, reeducação postural global. Isso é muito caro para os planos de saúde. O remédio é infinitamente mais barato. E, se ele era tido como seguro até pouco tempo atrás, então a medicina liberou. Mas como que pode? Isso é uma inversão de valores? Será que a indústria farmacêutica é tão gananciosa assim? Será que é tão maléfica assim? A ponto de subjugar pessoas pelo vício para poder ter lucro? Coisas que o traficante lá da Rocinha ia passar vergonha. Né? Passa mesmo. Porque uma diferença é que o traficante, ele não diz mentira nenhuma, né? Ele não vende a cocaína dizendo, isso aqui vai te fazer bem, né? Vai aumentar a inteligência, vai aumentar o nível de atenção, pode levar. Não. Quem vai lá comprar sabe o que quer. E aí, vou ler aqui, eu deixei aqui destacado só para mostrar para vocês. Um dos fabricantes desse medicamento, desse específico que eu citei lá no começo, patrocinou um seminário no Rio de Janeiro. Quando foi? Agora, recentemente. Foi um evento restrito a médicos. Justamente o laboratório que tem esse levantamento, onde fala de 80 milhões de usuários, é o tamanho do mercado estimado por eles. Então, eles estão vindo aí com a força toda. E aí, tentando mostrar que esses medicamentos são seguros. Como? Através de um estudo que um outro médico fez em 1980. Se usa muita morfina nos hospitais. Logicamente com objetivos, né, de melhorar os últimos momentos ou aquele momento específico de quem está lá precisando com dores terríveis. Porém, o médico que fez o estudo, ele chegou à conclusão seguinte, eu não lembro aqui agora, mas são quase 12 mil pacientes, 11.882 pacientes, para ser mais preciso, está aqui. É o médico Herschel Dick, da Universidade de Boston. Em 1980, ele fez esse estudo com todos esses pacientes que estavam hospitalizados e descobriu
4 que desenvolveram dependência da morfina. Logo, concluiu que o uso da morfina era seguro, perfeitamente seguro. Esse estudo passou batido, até que em 1986, a indústria farmacêutica e a imprensa também, opa, peraí, isso é seguro, não tem problema nenhum, então vamos receitar opioides para qualquer tipo de dor. Se tem dor, pode receitar opioide, que é seguro, sem problema nenhum. Só que ninguém se deu conta do mais óbvio. O estudo foi feito dentro de um hospital, um ambiente absolutamente controlado, muito diferente do que acontece aqui fora, quando eu vou na farmácia e levo uma caixinha para casa e uso como eu quiser. Esse é o grande problema. Daí o desenvolvimento desse grande número de dependentes químicos, que, aliás, podem ser tratados pelas mesmas indústrias. Tem indústrias aqui que fabricam o opioide e fabricam medicamentos para tratar a dependência de opioides. Né? Será que é uma inversão de valores isso? Eu não estou dizendo que é, mas vale a pena a reflexão. É isso que a gente quer aqui. Vamos refletir. É importante a gente não engolir, literalmente, tudo que nos mostram, tudo que propagam, tudo que nos oferecem e tudo que dizem que é verdade. Isso aqui vai te fazer bem. Porque se o que vai fazer bem para mim, que estou tendo uma série de problemas por causa do meu estilo de vida, vai ser um único remédio, desconfie. Como é que eu vou corrigir tudo se todo mundo diz que eu preciso me alimentar direito? Que eu preciso, nosso corpo precisa de exercício físico, precisa oxigenar. Não, aí eu abandono tudo isso e vou acreditar num remédio. Ou depois numa série deles. Aí eu vou contar um caso que eu presenciei essa semana. Desculpa, semana retrasada. Tem um senhor que eu conheço, ele vende doces e tudo e tal. E aí ele entrou lá no escritório, a gente se encontrou ali na recepção e ele estava preocupado. Ele estava com uma caixa de remédio na mão e dentro da caixa tinha uma seringa, mais ou menos desse tamanho, e ele está fazendo um tratamento de câncer de próstata. Então ele estava muito preocupado que aquela ali era a última dose, que tinha acabado o remédio no SUS. Aquele remédio é distribuído pelo SUS. É distribuído pelo SUS. E ele estava preocupado porque não tinha como conseguir de outra maneira, e que se fosse o caso de procurar fora, custaria em torno de 10 mil reais, aquele remédio. E aí tinha mais pessoas ali, eu preciso só dar licença um minutinho, deixa eu só dar uma lida aqui. Aí eu peguei o nome do remédio e fui pesquisar na internet na hora. Tratava-se de um medicamento para inibir ou cortar a produção de testosterona. E aí foi o meu susto. Né? Eu já sabia que a testosterona é fundamental, né, no nosso organismo. Ela tem mais de 200 funções, ou cerca de 200 funções no nosso corpo. Eu vou ler aqui para vocês só um trechinho aqui também de outro texto médico. Muito mais do que um hormônio sexual, a testosterona apresenta receptores em várias células do organismo, principalmente cérebro e coração. A síntese proteica para a manutenção da massa muscular depende de testosterona. Ela é responsável por aumentar a capacidade de oxigenação do organismo. Olha aqui. Oxigenação alcalina. Tem participação no controle do açúcar no sangue, estimula o sistema imunológico. É de extrema importância na manutenção da densidade óssea e na produção das hemácias. Como é um hormônio estimulador da síntese muscular e o coração apresenta inúmeros receptores de testosterona, a fraqueza do músculo cardíaco pode ser atribuída, no processo de envelhecimento, aos seus baixos níveis. Vamos guardando aí, gente. O aumento de gordura ao nível da região abdominal também é consequência dos baixos níveis do hormônio, o que aumenta o risco de ataque cardíaco, além do aumento da pressão arterial em pacientes com baixos níveis de testosterona, que também... Então, vamos lá, cortei aqui.
Outros também é observado perda de capacidade de concentração, alterações de humor, irritabilidade, perda de memória, redução na agilidade intelectual, reclusão, cansaço generalizado, enfim, são sintomas de ordem psicológica relacionados ao déficit hormonal. Todos esses sintomas podem estar correlacionados a um quadro de depressão. Olha só, aí, isso tudo também, por esses enganos, ou vamos dizer assim, estudos mal feitos, talvez inversão de valores, tem muito interesse em jogo, também eu não quero muitas vezes acreditar em novos estudos, né? Mas o fato é que existem milhares de estudos hoje, ou centenas deles que sejam, estudos muito sérios, estudos que têm mais de 30 anos de acompanhamento, eles chamam de follow-up, acompanhamento dos pacientes, mostrando que é exatamente o oposto do que se acreditava. Antigamente acreditava-se que a testosterona, quando a gente começa a envelhecer, acho que a partir dos 40 anos, ou 30, 35 anos, a gente já começa a produzir menos, o homem começa a produzir menos. Então, o ideal seria a gente repor isso, a gente manter os níveis adequados e manter uma saúde geral muito melhor. O que acontece? Antigamente, acreditava-se, por conta de um estudo também, de um médico que fez o seguinte, ele fez um estudo em cães, e em um paciente que já tinha desenvolvido câncer de próstata e já tinha metástase, e aí ele começou a aplicar testosterona e o paciente morreu. Aí ligou-se o uso de testosterona com o desenvolvimento de câncer de próstata. Isso lá atrás. Ok, sem problema nenhum, as condições eram outras. Porém, acreditar nisso hoje ainda, aí é que é questionável. Por que acredita nisso? Diante de tantas evidências que dizem o contrário, que exatamente manter a testosterona em níveis adequados evita o câncer de próstata. Câncer de próstata, em alguns casos, agora está sendo tratado com um bombardeio de testosterona. E por que alguns profissionais, ou por que os laboratórios, que vendem essas injeções tão caras, não enxergam essas outras pesquisas mais recentes, com um acompanhamento muito mais abrangente, muito mais tempo, por consequência, muito mais confiáveis? Por quê? Fica aí a pergunta. Será que é uma inversão de valores? Ou será que passou, ninguém viu? Quanto é que dá para faturar com um paciente de câncer se ele sobreviver durante 1 ano e meio com esse tipo de tratamento? Se uma injeção ali que ele falou, não vi, tá? Falou em 10 mil reais. Dá para faturar bastante, né? Coisa que não daria para fazer, por exemplo, se ele não tivesse desenvolvido. Se ele tivesse adotado um estilo de vida fisiológico, pró-vida, como diz aqui o Dr. Otto, já no seu estudo lá em 1931. Se tivesse mudado o estilo de vida, ele não teria desenvolvido. Mas ele não sabia. Como a grande maioria não sabe. Agora é que esses estudos estão vindo à tona. Então, nós aqui temos um compromisso. Primeiro, conosco mesmos, questionar, desconfiar. Segundo, procurar mais informação, procurar outras opiniões. Eu vou num outro médico, mas um outro médico que segue a mesma linha, que tem a mesma opinião, não é uma segunda opinião, concorda? Então eu não preciso nem ir em outro médico, procure outros especialistas a respeito do mesmo assunto. Procura na internet, certifique-se de que são sérios, que tem estudos consistentes para falar disso, no determinado assunto que for. Mas desconfiem. Esse é o detalhe. Não é para aceitar tudo pronto e ponto final, mesmo que isso seja o caminho mais curto. Exatamente aí é que está o perigo, né? É que às vezes a gente quer assim. Ou vocês acham que o médico agrada se ele não receitar já de plano um remédio que seja? A gente é capaz de reclamar do médico, se for lá fazer uma consulta, reclamando de dor, e o médico não receita nada. Ele diz assim, olha, tu precisas correr, precisa caminhar, precisa fazer alongamento e tal, porque o teu problema é de postura. Ok? Só isso, doutor?
Hã? Só isso? Só isso. E volta aqui daqui a um mês, eu quero te ver. Beleza, sai dali. Meu, isso aí não entende nada mesmo. Procurar o outro, que vai receitar o quê? Ressonância magnética, um monte de exame caro e tudo e tal, que tem a indústria do exame também. E remédios, né? Opioides, se for o caso, né? Por quê, gente? Porque precisa, a gente acabou aceitando isso como sendo uma verdade. Remédio cura doença. Não é. Remédio elimina os sintomas, temporariamente, mas a que custo? Remédio para baixar colesterol, o custo é altíssimo para o nosso organismo. Certo? Remédio para baixar a pressão. Esse cidadão que estava lá, aí tomando o remédio para cortar... Vamos imaginar a situação, olha só. Tomando o remédio para cortar a produção de testosterona. Aí o que acontece? Aumenta a pressão arterial, o músculo cardíaco começa a ficar fraco, certo? Porque a testosterona tem um papel fundamental ali. Aí, vamos lá. Aí, com falta de testosterona, ele fica depressivo. Reclama para o médico dá um antidepressivo. O antidepressivo geralmente sobrecarrega o fígado, mas também pode provocar outras reações, como aumento de pressão. Aí aumentou a pressão e vai lá no médico, o médico receita um remédio para controlar a pressão. Ok. Controlou a pressão, geralmente os remédios de controle de pressão provocam lesões nos rins. Quem toma remédio de pressão durante muito tempo, geralmente desenvolve alguma deficiência renal. Certo? Por quê? Porque isso não foi feito para isso. No caso, se eu tenho pressão alta, não é com remédio que eu tenho que curar. Eu tenho que resolver a causa. Se eu estou com sobrepeso, qual é a minha alimentação, enfim, qual é o meu estilo de vida, estresse demais, durmo pouco, uma série de coisas. Por isso que nós temos que considerar o todo. E nós é que precisamos fazer isso. Não é o médico. Com raras exceções não, mas tem médico que se preocupa com o todo, mas são poucos. Até porque muitos não têm tempo. Olha só. Deixa eu ver se eu acho que eu separei aqui. Olha só, tem uma ONG aqui que diz o seguinte: há médicos que não sabem tratar a dor e nem têm tempo para os pacientes. É mais simples receitar um comprimido. Por quê? Porque dependendo do tamanho da fila, né, não dá para prestar atenção em tudo mesmo. Não dá para ter uma conversa com o paciente. Então não é a culpa dele muitas vezes. Ele está inserido também num sistema que está descompensado, está desequilibrado. De quem é o papel? Nosso. Então, gente, não é para assustar, não é para nos colocarmos aqui contra médicos ou contra laboratórios, mas é importante nós desenvolvermos senso crítico. Porque nós estamos falando, afinal de contas, de nós, né? Da nossa saúde e do nosso bem-estar. Como é importante nós estarmos bem, atentos, equilibrados, para ter paz, para ter uma boa percepção da vida, para poder interagir com os ambientes onde a gente convive, com as pessoas com quem a gente convive, interagir de um jeito certo, de um jeito amável, caridoso, solidário, todos esses valores, né, que a gente traz na vida, para que possa ser cada vez melhor esse relacionamento. Aí, com isso sim, a gente aprende. O oposto também é o contrário. Como é que eu posso, se eu desenvolver uma dependência química, como é que eu posso interagir direito comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor? Não dá. Essa moça que falava aqui, ela durante a conversa com o repórter, ela tremia, porque justamente naquele dia ela tentou, pela enésima vez, diminuir o número de comprimidos. E aí ela diminuiu o número de comprimidos naquele dia, ela falava tremendo. Vocês já viram alguém com uma crise de abstinência? Alguém já teve a oportunidade de ver? Nem que seja pela televisão? Só sente dores horríveis, além disso tudo aí, ela fala sem parar de tremer. É uma reação muito forte. Então, não é por querer, gente, o corpo desenvolveu aquilo. Então é muito sério. Não é ninguém que vai dizer, não é ninguém que vai fazer por nós. Nós é que precisamos fazer sim.
Então, senso crítico e informação. Como eu falei dos analgésicos, opioides aqui, eu chamo a atenção muito rapidamente, porque isso está escrito aqui, um material fantástico aqui no livro Você é Cura 2. Vocês vão ver aqui relatos de pessoas, de filhos, de pais, de mães, de pessoas que usaram psicotrópicos durante muito tempo, e as consequências que isso trouxe, e também os benefícios que trouxe depois que pararam de usar, né? São relatos de gente real, né? E também de diversos especialistas espalhados pelo mundo. Então, leiam, vale a pena a leitura, para quando recomendarem algum tipo de medicamento desse para nós ou para algum filho nosso, a gente já esteja melhor preparado, para daqui a pouco, sem querer, a gente não acabar sendo conivente com, muitas vezes, um verdadeiro crime contra a própria saúde, né? Então, fica aí a reflexão, eu espero que seja útil. Eu sei que não é um tema leve, não é fácil, mas é fundamental e que se fala muito pouco pela importância que tem. É banal, né? Comprar analgésico, pode comprar à vontade, esses aqui, a dor sai na hora. E o que seria de nós se não fosse a dor? Né? Eu poderia morrer, às vezes, por causa de uma infecção numa unha, por não sentir dor. Eu posso morrer se eu não sentir dor. A dor é importante. Então, assim como a dor física é importante para indicar onde é que está o problema, a dor psicológica também. Vocês sabem que no DSM, me ajudem, a sigla é em inglês, o estatística é o manual estatístico de diagnósticos psicológicos. Agora fugiu completamente aqui. É o manual da psiquiatria. Então ali nós somos enquadrados em diversas síndromes, porque doença mental, fisicamente, ela não existe, não há nada que consiga comprovar uma doença, então tem que ser na base da síndrome, né? Enfim, ou transtorno, ou são apenas os efeitos. E chegou-se ao absurdo de poder caracterizar uma pessoa com depressão, caso ela, depois de perder um ente querido, considerava-se, se eu não me engano, antes, 3 meses era o tolerável, depois disso ela é considerada depressiva. Agora, ela pode ser considerada imediatamente, ou seja, não pode ficar triste se morrer alguém da família. Cuidado. E mais grave, se você recusar o tratamento, você é enquadrado num outro... aí sim, aí eles consideram uma doença, porque ele está se recusando ao tratamento. Aí é outro problema também. E eu quase tive que enfrentar isso no colégio, né, com meu filho, quando eles chamaram a atenção. Como eu já conheço o grupo de inteligência, sei como é que funciona. Mas eu também entendo que a maioria das pessoas ainda não teve acesso aos grupos naturais de inteligência. Mas aí me chamaram a atenção para o seguinte: olha, tem que ir na psicopedagoga e tal, que aí eu sabia que provavelmente iriam indicar o uso de Ritalina, e se não quiser, o colégio pode tomar outras providências, como por exemplo expulsar a criança de lá, né? Ou então, para os adultos, quando se recusa ao tratamento, isso que eu falei. Então é muito sério, é um cerco. Será que isso é falta de informação ou é uma inversão de valores? Aí, é lucro, não importa o custo. Né? Não estou dizendo, não posso afirmar, mas vocês podem tirar as suas conclusões. Ok? Vamos encerrar. Lota, pode colocar o nosso vídeo aqui. Agora, peraí. O que eu faço aqui? Preparado. É alguns segundos só. Tirar aqui. Dá para ver? Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu uma cura ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar.
aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de euros e reduziu a hiperinflação em máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura e, quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação do jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se... Deixei até o final, gente, para mostrar que é uma propaganda, tá? E a fonte, inclusive. Mas a ideia é essa. Dá para dizer um monte de mentiras falando somente a verdade. Por exemplo, na questão da alimentação, vocês vão ver lá num pote de margarina no supermercado, um coraçãozinho lá no cantinho assim, e diz não sei o que tal, amigo do coração, aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por quê? Porque lá dentro daquele potinho, ali na composição, vai ter que diz que tem ômega 3. E ômega 3, comprovadamente, é uma substância benéfica ao coração, é uma gordura benéfica ao coração. É verdade? Verdade. É verdade. Só que, em que quantidade? Que quantidade tem ali? E quanta gordura hidrogenada tem em todo o resto? Que é o grande problema. Não é mentira. Dá para dizer mentira contando apenas a verdade. Certo? Então, a ideia é essa. Vamos desconfiar, vamos ter mais senso crítico. Nós temos a obrigação de fazer isso, não só conosco, mas com quem está ao nosso redor. Então, informação é fundamental. Ok? Fica a dica. Obrigado. Obrigada, Júnior.